No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Está começando mais um programa com bastante informação, bastante conhecimento e coisas novas. Hoje nós vamos falar de uma técnica que tem se popularizado nesses últimos anos, mas que ainda muita gente não conhece e que ela traz muitos benefícios. Antes, claro, de eu falar qual técnica é essa, eu quero primeiro fazer os agradecimentos à Multi Entretenimento, que está sempre aqui presente com a gente. E claro, se você está ouvindo a gente pelo bom e velho radinho no 106,3 aqui em Limeira, saiba que você também tem outros canais e pode ouvir a gente em qualquer lugar desse mundão. Você pode entrar no aplicativo Radiosnet, que você pode baixar esse aplicativo tanto no sistema Android quanto no sistema iOS. É só você ir lá na lojinha do seu celular, baixar o Radiosnet e aí dentro do Radiosnet você procura por Nova Onda Limeira. E aí você vai poder ouvir a gente em qualquer lugar que você for, ali na palma da sua mão. Além do Radiosnet, você também pode acompanhar todos os nossos conteúdos no YouTube. @Nova Onda Limeira no YouTube, e aí você pode ver a gente assim, ó, ao vivo e a cores. E claro, todos os nossos programas você vai acompanhando por lá. Tem também o nosso Instagram, @Nova Onda Limeira, siga a gente lá pelo Instagram e fique por dentro de tudo que rola aqui na Nova Onda, viu? Eu aproveito também para te fazer um convite. Terça-feira, 6 horas da tarde, tem o Happy Hour apresentado pelo Cleitão. Sabe aquele papo bem gostoso de final de tarde? Pois é, toda semana o Cleitão tem um convidado diferente para fazer aquele papo super legal, com muita descontração, muita informação, claro, sempre para te deixar bem informado e levar mais conhecimento até você. Feitos todos os convites, eu espero que você siga nos acompanhando. Vamos agora para o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre taping. Essa é uma técnica que tem sido popularizada nos últimos 10 anos, principalmente porque alguns atletas começaram a usar umas fitas adesivas pelo corpo nos Jogos Olímpicos. E aí a gente se pergunta, o que é que eles estão fazendo? Por que é que eles estão usando essa fita pelo corpo? E aí eu convidei então a professora Dailys Bergest, conhecida também como a Miss Taping, para explicar para a gente o que é isso. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o meu convite. A senhora que já rodou 51 países falando de taping, me conte, o que é o taping, professora? Bom dia, Grazi, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que é essa ferramenta. Muitas pessoas já devem ter visto em muitos atletas nas Olimpíadas, em corridas, em vários eventos esportivos, utilizando fitas coloridas, pretas, rosa, azul, amarelo, infinitas cores, algumas até estampadas com desenhos, durante a sua prática de atividade física. Na verdade, ela é uma fita de algodão com elastano e uma cola acrílica médica, né, uma cola que pode ser colocada na pele e que tem diversos objetivos, mas ela não é uma novidade. A bandagem elástica adesiva, que é o nome que a gente registra de fato ela, ou bandagem neurofuncional, ou só taping, ela é uma fita que tem por objetivo tratar e auxiliar em alguns tratamentos que nós temos. E ela surgiu na década de 70, por incrível que pareça, no Japão, através de um acupunturista e quiropraxista chamado Kenzo Casey, e ele então desenvolveu uma metodologia de trabalho desse material que posteriormente passou a se chamar Kinesio Taping. Mas Kinesio Taping é o nome da marca
registrada dele, do conhecimento dele, da escola de formação dele, da utilização, então, dessas bandagens aqui. Nas Olimpíadas de 1988, então, a gente tem a disseminação desse conteúdo, dessa aplicação, e a partir dali toda uma campanha de divulgação da técnica através de marketing das empresas, das federações desportivas, chegando aqui para a gente no Brasil somente em 1996. Então, eu já via na televisão, na transmissão dos jogos, mas a bandagem mesmo, os cursos de formação, chegaram em 1996 por um fisioterapeuta chamado Nelson Morini. De lá para cá, o que aconteceu? A fisioterapia e a educação física pegaram esse material, porque o forte desse material no começo da sua divulgação era o trabalho de reabilitação, tanto articular quanto muscular, e aí ela ficou muito conhecida nessa área da fisioterapia e da educação física, justamente para tratar as lesões ou para dar suporte depois que uma pessoa tirava o gesso de uma imobilização. Né? De 2011 para cá, quando eu peguei essa ferramenta, fiz essa formação, então eu tenho mais de 40 formações de bandagem elástica adesiva nos 5 continentes do mundo. Eu fiz os cursos das principais escolas para entender os diferentes olhares da técnica. Eu trouxe isso, então, para a estética, que é uma vertente que não existe no mundo. Tem um pouquinho na Coreia para trabalhar a parte das rugas, tem um pouquinho na Alemanha para trabalhar com gestante e um pouquinho na Argentina. Mas a nossa estética aqui no Brasil, ela engloba muita coisa, né? A gente atende gestante, a gente atende paciente oncológico, a gente atende pós-operatório, cuida de melhora de contorno corporal, do rejuvenescimento e dos aspectos da pele, do facial. E aí, essa vertente do trabalho com a estética, com o pós-operatório, foi, então, a sinergia entre o que já existia e o que eu comecei a fazer com o meu conhecimento, a minha expertise, e hoje com os meus trabalhos de pesquisa. Professora, então, não é só atleta que pode usar essa bandagem, esse taping, não, né? Outras pessoas também podem fazer a utilização dessa técnica? Sim, nós temos muitos trabalhos, por exemplo, para crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, trabalho para atenuação de rugas na estética facial, a gente inclusive dorme com eles, e eles seriam uma espécie de efeito Botox, sem ter a parte injetável e medicamentosa. Nós trabalhamos com ele no pós-operatório das cirurgias plásticas, direto dentro do centro cirúrgico, ou no hospital, ou depois, quando a gente começa a atender o pós-operatório. Nós trabalhamos também com as gestantes, trabalhamos depois de tratamentos corporais como a criolipólise, trabalhamos na área da fonoaudiologia para disfunções de fala, disfunções de respiração, recuperação de cirurgias cardíacas, de cirurgias traumato-ortopédicas. A gente trabalha na veterinária com os animais também. Então, ela é uma ferramenta de suporte para o tratamento, para várias patologias que a gente tem. Por exemplo, o paciente com dor, do paciente da fibromialgia, o paciente que tem o inchaço, né? Um inchaço da diabetes, um inchaço de problema renal, um inchaço de paciente com câncer. Então, nós temos aí um leque de possibilidades. Quando o profissional é bem habilitado na técnica, ele pode utilizar, seja ele fisioterapeuta, seja ele professor de educação física, esteticista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, biólogo, médico, dentista, então massoterapeuta, uma grande quantidade de profissionais pode utilizar a técnica.
E até bebê, né, professora, que pode utilizar essa técnica? Bebês, né? A gente tem já publicado na Itália um caso de um bebê prematuro de 32 semanas, porque as pessoas sempre perguntam: ah, mas e a pele? Vai machucar a pele, vai fazer bolha na pele. Só machuca a pele e faz bolha na pele quando o profissional não sabe aplicar ou não orienta o seu paciente a cuidar da fita. E aí a gente pode sim utilizar em bebês, como eu falei, prematuro. Esse é um trabalho publicado no Hospital Frederico II em Nápoles. 32 semanas de prematuridade, esse bebê ainda não tem a sua pele, a sua epiderme completa e não houve lesão na pele. A gente também pode trabalhar para auxiliar nas cólicas dos bebês, a gente pode utilizar para melhorar a amamentação das puérperes, né, de quem acabou de ter bebê. Então, assim, não existe uma faixa etária. Desde o recém-nascido até o idoso com idade avançada, que também tem uma pele frágil, o pós-operatório também é uma pele frágil, a cicatriz, toda essa gama de possibilidades de colocação da bandagem. Mas, professora, como é que funciona, né? Como que ela faz efeito para aquele determinado problema de saúde, professora? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa, o profissional tem que avaliar o problema de saúde. Então, quando o profissional avalia, vou dar o exemplo, então, do inchaço, né? A pessoa, então, está inchada. Ela trabalhou o dia inteiro em pé, numa farmácia, num posto de saúde, num açougue, caminhou muito, e aí no final da semana, na sexta-feira, ela está ali com aquele pé mais inchado. O que a gente vê nessa avaliação? Que o sistema que cuida dessa retenção de líquido, dessa retirada de líquido, está precisando de um auxílio. Então, o que a gente vai fazer? Definir qual é a técnica que eu quero utilizar. Então, nesse caso do exemplo, eu quero melhorar a drenagem linfática. Então, eu vou utilizar um corte específico da fita, uma direção de colocação específica, considerando o funcionamento da fita, e uma tração. Quanto que eu vou esticar dessa fita na hora de colar? E aí, esta combinação desse corte, dessa direção e dessa tração vão provocar um efeito fisiológico, que era o efeito que eu queria, de melhorar a drenagem desse líquido que está parado ali, causando o edema. Então, para cada problema que a gente vai atuar, a gente tem que pensar nessa combinação de fatores. Eu sempre comparo nos meus cursos a um carro. Quando você vai querer tirar um carro do lugar, você vai ter que fazer 3 coisas básicas. Tu vai ter que ligar o carro, engatar a marcha e acelerar. Se você não ligar, engatar a marcha e acelerar, ele não sai. Se você ligar, não engatar a marcha e acelerar, ele não sai. Se você ligar e acelerar, mas não engatar uma marcha, ele também não sai do lugar. E aí é claro que, fazendo essa comparação, a gente tem que entender que o carro pode sair para frente ou pode sair para trás. Nós sabemos que o carro pode sair rápido ou pode sair lento. Então, o taping, ele funciona da mesma maneira, com essa analogia de que ele tem 3 vertentes que precisam ser observadas para que a gente tenha o resultado que a gente quer, tá? Aí as pessoas sempre perguntam, Grazi, assim, ó, ai, mas e a cor? A cor, diretamente, ela não tem uma influência. Mas, por exemplo, se eu vou cuidar do ombro de uma pessoa que corre, eu vou evitar colocar cores escuras, porque nos dias frios, né, hoje, por exemplo, aqui em Campinas, a gente está com um dia mais fresquinho, a tendência é a gente usar preto, marinho, marrom, cor de vinho, verde escuro, porque as cores escuras, elas seguram mais a temperatura. Então, se eu vou cuidar do ombro de uma pessoa que tem o hábito de correr, eu não vou colocar nela, por exemplo, uma fita preta, porque se tiver um dia de sol, esse sol vai ser atraído por esse preto da fita e vai guardar mais calor nessa região. E se ele já tem uma lesão, calor nessa região não é importante. É o caso, por exemplo, da cirurgia plástica.
Por que eu não ponho taping preto, marrom, azul marinho num paciente de cirurgia plástica? Porque ela já vai botar a cinta, já vai botar a tala, já vai botar o pijama, já vai ficar na cama. Então, ali vai ter um aquecimento maior. E no processo de recuperação da cirurgia plástica, a gente tem um processo inflamatório, que não é um bom momento para a gente colocar calor. Então, a gente tem esses parâmetros, que é importante que o profissional tenha essa formação, entenda isso, faça uma boa avaliação desse paciente, desse problema que ele quer tratar, por exemplo, naquele caso, bebê, e aí avalia, por exemplo, que aquela pele é uma pele muito recente, não está totalmente formada, não é o caso da gente colocar muita tração nessa pele aí. E aí, analisando tudo isso, é que a gente, então, vai fazer, Grazi, a escolha do que a gente vai colar. Por isso, existem muitos cortes e muitos jeitos de colar. Na verdade, considerando essas variáveis, a gente tem 1948 formas. A gente só precisa escolher uma delas. Ou seja, professora, não é sair por aí colocando fita no braço de qualquer jeito, que não vai trazer resultado e benefício nenhum para o organismo, né? Ele pode até trazer algum benefício, mas a quantidade de malefício que ele pode trazer é maior do que de benefício de alguém que coloca sem ter a devida formação. Precisa saber exatamente o que está fazendo, né, professora? Senão os problemas são grandes até para quem, para a pele, né, para o organismo daquilo que está sendo colocado, né, professora? Você pode piorar aquele problema que você quis tratar e gerar outro, né? Então, tu pode piorar o problema e ainda gerar um problema na pele, uma lesão, uma cicatriz, uma mancha, ou mesmo numa articulação, né? Então, sim, é necessário uma qualificação bem adequada para que a gente tire do material o que tem de melhor, né? Como toda técnica que é dependente do profissional, é como a massagem. Se você vai num massagista que não sabe o que está fazendo, você pode sair de lá com muito mais dor, com menos relaxamento, tá? Mais desconfortável, porque aquela pessoa usou uma técnica de massagem que não era adequada ao que você estava precisando. Então, no taping, por exemplo, no caso do joelho, eu tenho uma dor no joelho, eu vou colocar um taping, eu não sei, eu vi na televisão, ou eu peguei no YouTube e eu vou fazer. O que acontece? Se essa dor no joelho foi porque a minha patela, né, esse ossinho redondo que a gente tem, veio mais para a direita, eu tenho que trazê-la de volta para o centro. Se ela foi mais para a esquerda, eu tenho que trazê-la de volta para o centro. Se eu colocar errado e ela veio para a direita, e eu, ao colocar, continuar pondo ela mais ainda para a direita, eu estou agravando esse problema do meu joelho. Então, esse é um exemplo bem claro. Quando a gente conversou, professora, a senhora me mostrou, inclusive, um slide que tinha uma série de problemas de saúde que o taping poderia ajudar. E alguns me chamaram muito a atenção. Por exemplo, um que muita gente tem com muita frequência, enxaqueca. De que forma que o taping pode ajudar na enxaqueca, professora? Então, vamos lá. Alguns problemas, enxaqueca, fibromialgia, constipação, cólica menstrual, são desconfortos que são gerenciados pelo cérebro. Então, a gente tem ali algo que a gente não comeu ou não está tendo um fluxo sanguíneo como deveria. O nosso corpo, ele tem um sistema que a gente chama de homeostase. Ele busca o equilíbrio. Então, essas dores, elas estão ali para te avisar, esses problemas, de que algo está desequilibrado. Uma das técnicas que o taping atua é sinalizando para o nosso cérebro, que é o seu efeito neurofisiológico, de que naquela região há algo que não está fluindo como deveria. Então, por exemplo, uma constipação, né? Por exemplo, o que está acontecendo na constipação? A gente tem ali um bolo fecal que não está andando nesse trato intestinal.
Quando eu coloco o taping para isso, ou quando eu coloco para enxaqueca em alguma das regiões, eu aviso o meu cérebro que aquela região está com alguma dificuldade. E aí o meu cérebro, nessa busca desse equilíbrio, vai fazer como que um checklist do que pode estar sendo. E aí ele vai tentar solucionar esse problema. Então, no caso do intestino, ele vai aumentar o movimento do intestino. No caso da cólica menstrual, ele vai diminuir as contrações para diminuir a dor. No caso da enxaqueca, ele vai ver se tem um volume de substâncias que a gente chama, que são substâncias de dor, né? E aí a gente tem várias substâncias que provocam dor, interleucina 6, fosfolipase, óxido nítrico, leucotrieno. Então, se a gente tem um acúmulo dessas substâncias nessa região, a gente tem umas terminações nervosas chamadas nociceptoras que mandam para o cérebro esse sinal. São elas que traduzem que essas substâncias em formato de dor. E aí, quando eu coloco o tape nessas regiões, eu mando o cérebro dar uma olhadinha, por favor, que tem algo errado aqui. O cérebro vai lá e fala, nossa, tá cheio de, vamos supor, interleucina, vamos tirar um pouco. Tá cheio de fosfolipase, vamos tirar um pouco. E aí, tirando, essa dor alivia. Então, essa é uma das formas de atuação do taping, que é a forma que a gente chama de neurofisiológica. É a forma básica, mais importante da bandagem elástica adesiva. É o efeito que ele faz com o cérebro. Então, ele sinaliza o cérebro e o cérebro toma a atitude que tem que tomar. Diferente de outras que a gente tem. Por exemplo, se eu estou com esse tecido caindo, formando uma ruga, e eu quero levantar esse tecido. Então, eu vou ter aqui uma ação mecânica, uma ação de tracionar. É um outro mecanismo. Então, por isso que a gente consegue trabalhar em enxaqueca, em fibromialgia, em constipação, nas dores lombares, dores nas costas, nos ombros em geral. Quando eu analiso, eu preciso ver se essa enxaqueca ela não é oriunda de tensão aqui da região do trapézio. Estamos carregando o mundo nas costas. Então, eu posso fazer uma outra técnica que relaxa essa musculatura. E outro assunto, professora, que também o taping age, né, e que também tem sido muito comum, é o lipedema, né? É uma doença que tem aparecido, assim, digamos, mais em evidência. Então, eu queria que a senhora explicasse o que é o lipedema e também de que forma que o taping ajuda no lipedema. Tá. Então, vamos lá. O lipedema não é tão novo assim. A gente tem os primeiros artigos de lipedema de 1940. Na verdade, a gente tem fotos de lipedema dentro das pirâmides do Egito. Existem as fotos esculpidas, as imagens esculpidas de uma princesa com lipedema. Então, o lipedema ele não é um problema novo, mas ele agora virou o queridinho da mídia, né? Então, muitas pessoas tinham lipedema. O que nós tínhamos era um problema de diagnóstico. Então, nós confundíamos o lipedema com gordura localizada. Então, a mulher tinha muito quadril, a gente achava que aquilo era gordura localizada, ou tinha muita coxa. Hoje, com essa atenção que a medicina, que a fisioterapia, que a estética estão dando para essa fisiopatologia, o que a gente descobriu? A gente ainda não tem fechado na ciência o conceito do que é realmente lipedema. Mas, por enquanto, o que a gente diz é que ele é uma alteração da gordura do corpo com a alteração da parte das artérias, das veias, a parte vascular e linfática. Então, ela não é uma gordura normal, como a gordura de quem engorda e de quem emagrece. Ela é uma gordura que a gente fala, então, de tipos, 5 tipos. Nós temos aquele lipedema de estágio 1, que é só no quadril. O estágio 2, que é no quadril até a altura do joelho. O estágio 3, que é do quadril até o tornozelo, então aquela
perna toda deformada, o estágio 4, que é no braço, aquele braço com um tamanho, um volume fora do normal, e o tipo 5, que é quando dá somente do joelho até o tornozelo. E ele tem uma característica muito específica, que quando ele dá aqui nos membros inferiores, o tronco fica magrinho, o braço magrinho, mas o quadril, as coxas e as pernas são desproporcionais a esse tamanho, né? O lipedema também, ele tem um problema de dor, né, de desconforto doloroso. E o que a gente tem que entender com relação a ele? Que já se sabe que a causa é genética. Então, a gente já tem alguns artigos, inclusive publicados em novembro do ano passado, os genes que são alterados nos pacientes que apresentam lipedema, que predominantemente são as mulheres. Então, a partir disso, tem os estudos que estão analisando a questão dos hormônios femininos. O lipedema, ele tem o tratamento convencional, que é quando a gente faz a drenagem linfática, faz a terapia descongestiva compressiva, os enfaixamentos, e a gente tem o tratamento mais moderno, que seria a lipoaspiração das regiões afetadas por essa gordura anormal. Nós não conseguimos uma solução, o que nós conseguimos é a melhora dos sintomas. Então, a diminuição do volume, a diminuição do peso nas pernas, a diminuição do inchaço, do edema que dá nos graus mais avançados, isso que é o lipedema. Como que o taping contribui? O taping contribui junto com outras terapias para que você não acumule mais líquido. Então, por exemplo, você foi, um caso no meu espaço, fez um atendimento de lipedema usando outros recursos, né? A gente lá hoje tem um equipamento que chegou, que é voltado para o atendimento do lipedema. E aí, para você ir embora, porque você não vai vir todos os dias na minha clínica e nem na clínica de ninguém, a gente faz a colocação do taping para potencializar a sua drenagem linfática, evitando que você volte a acumular, então, mais líquido novamente. E assim a gente vai fazendo, a gente vai tirando e evitando que venha mais, tirando e evitando que venha mais. Então, o principal papel do taping no lipedema é ou eu fazer a contenção com ele, quando é uma área pequena, como o estágio 4 e o estágio 5, do joelho para baixo ou do braço, né? Eu posso fazer de forma que eu vou manter uma certa pressão ali, ou eu posso fazer para descomprimir e auxiliar, então, no processo da drenagem linfática, realmente fazendo com que ela fique acelerada e potencializada 24 horas por dia. Professora, inclusive o dia que nós estávamos conversando, a senhora também contou um caso de inchaço, de pessoas que às vezes viajam muito de avião, né? Às vezes, tá com alguma lesão e aí vai pegar um avião por ficar muito tempo sentado, isso pode provocar, pode piorar, né? Eu queria que a senhora voltasse a contar esse caso de um avião que a senhora estava pegando e que tinha uma pessoa com uma perna bastante inchada. Como é que foi isso, professora? Então, toda vez que a gente fica numa posição por muito tempo sentada, muito tempo em pé, o avião tem os problemas da pressurização, existe uma tendência do nosso organismo estagnar e a gente pode até, inclusive, desenvolver uma trombose ali. E aí, por isso que quando a gente faz viagens mais longas, a gente tem a cada meia hora, uma hora, levantar e caminhar dentro do voo. Mas como eu viajo muito, dou muito curso fora e dentro do Brasil, eu estou sempre em avião, né? Então, eu sempre coloco o taping drenante para embarcar em avião ou embarcar em ônibus, mesmo que seja uma viagem de 6 horas, um fim de semana que eu vou ficar muito parada, eu sempre coloco o taping. E casualmente, nesse voo que eu estava um senhor que havia caído alguma coisa, não sei se uma ferramenta, alguma coisa no pé dele, e ele estava com, além do corte, que já tinha
cicatrizado, ele estava com o pé muito inchado, né? E aí o nosso avião, ele arremeteu, essa história ficou bem marcada porque foi bem inusitado, o nosso avião arremeteu 3 vezes, ele ia descer, subiu, ia descer, subiu, ia descer, subiu, e aí para não ficar nervoso, tu começa a conversar, né? E aí eu falei para ele, olha, você deveria usar alguma coisa para tirar esse inchaço, né? Normalmente a gente usa meia compressiva. Nem toda pessoa se adapta à meia compressiva. É o caso daquelas malhas que a gente põe também na paciente que teve câncer de mama, por exemplo. E às vezes os pacientes não se adaptam a isso. Então o taping ele pode ser uma alternativa nesse caso. E aí a gente desembarcou e eu falei para ele, olha só, vamos colocar, porque tu vai pegar outro voo para o Mato Grosso, a gente estava vindo do Rio Grande do Sul, você vai para o Mato Grosso, vamos colocar outro. Aí pedi uma tesoura no aeroporto, sempre tenho taping na minha mochila, né? E aí coloquei o taping para ele e tal, ele ainda ia ficar ali no aeroporto, pegou outro voo, foi para o Mato Grosso, e daí quando chegou lá, ele me falou, menina, me chamou de menina, né? Menina, tu não sabe como o meu pé tá murcho. E aí o que é importante também a gente entender? Que o taping, ele pode ficar colado no corpo até 15 dias, dependendo da técnica que a gente está usando. Ele molha, a gente toma banho, ele não descola, ele não é a prova d'água, mas ele é resistente. E aí o pé dele murchou nesse período que ele ficou lá, acho que foi de 1 semana. Quando ele retornou a São Paulo, ele me ligou, e aí ele falou, olha, eu quero que você venha colocar. Eu falei, nossa, mas é 1h30 de São Paulo. Aí ele falou, eu não quero saber o custo, né? Eu quero só que você venha colocar. Então eu saí daqui, fui a São Paulo, atendi ele no hotel, coloquei no pé e na perna. Ele viajou, daí ele embarcou, foi para Porto Alegre, e lá eu indiquei uma das minhas alunas, uma das profissionais que eu habilitei, a continuar tratando esse paciente. E aí esse inchaço diminuiu bastante, e quando esses inchaços diminuem, eles favorecem a recuperação. Então, por exemplo, pacientes que têm erisipela, um dos ambientes para a manutenção da erisipela é justamente o inchaço. Então, se tu tira o inchaço, a erisipela diminui. Né? Então, tudo isso é importante a gente entender. Ele trata erisipela? Não, ele não trata erisipela, mas ele ajuda no contexto do tratamento como um todo. Eu vou extrair o dente, vou ficar inchada com dor. A gente põe taping, tu acaba não ficando inchada e tendo menos dor. Então, todo esse olhar de cuidado, de bem-estar e também de tratamento de diferentes patologias é que o taping dá, e ele tem essa coisa que eu acho que é uma coisa justamente mágica do profissional da área da saúde que se propôs a estudar para cuidar do outro, prestar um serviço de cuidado ao outro. Então, conhecer o taping para trabalhar, seja para você trabalhar suas ruguinhas, testas, que é uma coisa mais, vamos falar assim, fútil, quanto para os pós-operatórios, essa situação de um edema, uma erisipela, um paciente que sofre com fibromialgia, por exemplo, e aí só quem sofre sabe, uma gestante que fica com aquela dor na lombar insuportável, aquela dor nas costas, do peso da mama, aquela ansiedade do pós-parto, aquela ansiedade do leite não desceu, eu acho que são as situações que fazem do taping um coadjuvante de tratamentos fisioterapêuticos, tratamentos médicos, farmacológicos, muito importante, né? E que nós deveríamos ter um valor maior para essa técnica e um olhar mais sério dos profissionais para essa ferramenta, né, que é o taping. Ele vem nesses rolinhos assim, e aí a gente tem uma ferramenta que custa barato, porque um rolinho desses custa R$35, mais ou menos, de 35 a 50, e a gente consegue fazer muita coisa com ele. E a gente também diminui, muitas vezes, a ingesta dos fármacos. A pessoa para de tomar tanto remédio, porque o remédio para dor, ele é um remédio que ele vai agir, claro que vai agir, ele é muito importante, mas a gente não pode descartar os efeitos colaterais de estômago,
né, do tempo que essa substância fica dentro do nosso organismo. Para a gente ter uma ideia, uma aspirina, depois que a gente toma, ela fica 5 anos no organismo da gente, até ser totalmente eliminada. E aí, nesse caso, por exemplo, que você falou da enxaqueca, de repente eu tenho uma alternativa de um paciente que já passou por uma avaliação do médico, a gente sabe que essa dor que ele tem não é causada por uma lesão, um tumor, algo grave, mas é tensional, é emocional, e aí a gente pode utilizar o taping como uma alternativa ou concomitantemente ao medicamento, mas reduzindo, por exemplo, a dose, que é o caso da fibromialgia, por exemplo. Antes da gente continuar, só para fazer uma explicação aqui, a erisipela, segundo o que eu estou procurando aqui no Google, e a senhora me corrija se eu estiver errada, é uma infecção bacteriana da pele e dos tecidos moles, geralmente causada por uma bactéria que é Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né, professora? E ela é uma doença inflamatória que afeta principalmente as camadas superficiais da pele, é isso? Exatamente. E aí, qual é o ambiente? Quando é bactéria, qual é o ambiente? Calor e umidade. Então, se tu tá inchado, o que tu tem ali? Umidade e calor. Então, quando você faz o uso do taping, por exemplo, ela tem erisipela na região da perna, tu reduz o edema do pé e da coxa, tu põe o taping no pé e na coxa e reduz o edema da perna, tu diminui o ambiente úmido. E aí tu dificulta a proliferação dessa bactéria. Professor, olha que processo interessante. E faz uma diferença gigante, né, no organismo, pelos efeitos que a senhora explica pra gente. E eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta. A senhora chegou a falar que pode ser usado até em animais. De que jeito que o taping favorece o animal que está sendo usado? E em qual animal a gente pode usar o taping, professora? Bom, a gente pode usar em todos, mas os que a gente mais vê são nos cavalos. Por quê? Porque a gente tem todas as terminações nervosas, então a gente tem que entender o quê? Quando eu transporto um cavalo, ele vai em pé. Então ele vai balançando no avião, no navio, no caminhão, e ele contratura toda a sua musculatura. E aí a gente tem uma fita parecida, é o mesmo taping, porém no animal ela tem umas características diferentes de distribuição de cola, onde eu vou ativar os receptores e relaxar essa musculatura. Então a gente tem sociedades internacionais de taping equino, né? Uma das coisas é essa. Para tratar o edema também, os inchaços, quando eu falo edema, a gente tem que entender que é o inchaço nos animais, tratar a parte de dor do animal, fortalecer articulações com o uso do taping de um animal que sofreu uma fratura. Então, a gente tem taping para cavalo, e é o mesmo que a gente usa em cachorro, usa em ovelha, usa em coelho, em iguana, em ouriço. Eu tenho fotos de papagaios que tem uma patinha, as aves, né? Inclusive, a gente tem um trabalho publicado muito legal de um flamingo nos Estados Unidos, que ele nasceu com uma perna para dentro e a outra para fora, assim, ele era meio garrincha, sabe? Uma perna o joelho vinha para dentro e na outra perna o joelho vinha para fora. E aí o Ashton, que é o nome desse flamingo, ele era maltratado pelos outros, que é a sobrevivência da espécie, né? Então os outros agrediam ele. E aí os fisioterapeutas do zoológico de Detroit tiraram ele do viveiro, levaram para a enfermaria, fizeram todo um processo de correção desse membro, usando o taping, e depois devolveram o Ashton no viveiro normal, né? E aí a gente tem isso publicado como artigo científico, realmente é um paper publicado. Tem muita coisa publicada que não é boa? Tem muita coisa publicada que não é boa, mas a gente tem estudos publicados que nos dão um caminho, e sempre é importante a gente entender isso. Não é a promessa de tratar o lipedema, não é a promessa de tratar a erisipela, é a promessa de auxiliar no tratamento como mais uma intervenção
que ajuda nesse quadro. No caso da fibromialgia, que é dor, o taping ajuda a diminuir essa dor. Então, quando você diminui a dor, você tem mais conforto, você tem menos irritabilidade, né? Então, isso te ajuda. Então, isso que é o mais importante. Em alguns problemas, como os inchaços, a gente tem grandes resultados. Eu acho que hoje é onde a gente mais vê resultado, nos inchaços e na diminuição da dor. Né? Então, e que eu acho que são duas coisas muito importantes para a gente dentro do universo da área da saúde. E até mesmo cicatrizes e roxos, ele também pode auxiliar, né, professora? O roxo, né, bateu na quina da mesa, chupando o namorado no pescoço, cirurgia, o que a gente tem ali? Uma veia que rompeu, extravasou sangue para o meio e aquele sangue está parado. O corpo vai processar? Vai. Sozinho? Sozinho. Mas quando eu coloco o taping, em vez de eu esperar 21 dias para aquela mancha vermelha ficar roxa, roxa ficar verde, verde ficar amarela, amarela sumir, que leva em média 22, 23 dias, com o taping a gente reduz esse tempo para 7 dias. Aí, por que isso é importante? Porque toda vez que você tomar sol numa mancha roxa, você vai manchar a sua pele. A gente vai ter o que a gente chama de hipercromia por hemosiderina. Então, tu vai ficar com uma mancha mais marrom na pele, tá? E aí, se você remove esse roxo antes, você corre menos risco disso acontecer, o que seria muito bom, né? Nas cicatrizes também. A gente, às vezes, tem uma cicatriz que ficou mais larga, a gente tem uma cicatriz que ficou mais alta. Então, o trabalho com o taping não vai sumir a cicatriz. A cicatriz vai continuar existindo, mas ela vai ficar com uma estética melhor, mais desapercebido ela vai passar. Então, a gente pode trabalhar assim, e pode ser interessante, porque a gente pode trabalhar com cicatrizes de 40 anos atrás, como cicatrizes que têm 3 meses. Né? Cicatriz de cesárea, cicatriz de cirurgia plástica, cicatriz de uma lesão de joelho, cicatriz de uma cirurgia de coluna, cicatriz de uma cirurgia de coração. Cada pessoa cicatriza de uma maneira e às vezes a estética dessa cicatriz incomoda muito. A gente tem um ambulatório de uma professora que é muito minha amiga na faculdade, na Anhembi Morumbi, em São Paulo, que é a doutora Mariana Negrão, onde ela trabalha a pacientes queimados. E ela tem lá o desenvolvimento de um trabalho onde ela associa a técnica que ela é expert, que é o microagulhamento, com o trabalho de taping, que foi o suporte que eu dei. Então, essa combinação do microagulhamento com o taping também melhora o aspecto das sequelas de queimadura. Então, olha que leque grande, bacana, que a gente tem de atuação com o taping. Bom, uma fitinha simples praticamente, né, professora? Fitinha, que as pessoas pensam que é só colar a fitinha. Não, por trás desse só colar a fitinha tem um embasamento técnico que vocês devem ter visto na minha fala aqui, né? Anatomia, fisiologia, conhecimento de tudo isso, mas todas as características técnicas, por exemplo, que eu dou para os fabricantes, né? Então, eu trabalho com fabricantes que me falam, eu preciso mudar minha cola. Então, essa cola tem que ter uma característica específica, tem que ter uma durabilidade específica. O fio de algodão que está aqui, ele tem que ter características específicas, né? Eu presto consultoria para várias empresas e eu tenho as minhas próprias bandagens, né? Eu desenho para as marcas. Agora mesmo a gente lançou uma linha para gestantes. Então, a gente tem azul para o It's a Boy, rosa para o It's a Girl, e uma verdinha que é para quem não tem definição ou não quer utilizar a questão da cor relacionada ao sexo, né? E aí são desenhos que a gente faz para fazer o trabalho um pouco mais divertido, mais lúdico. Às vezes você está atendendo uma criança, ela tem medo do curativo, então a fita dela está cheia de coraçãozinho, a fita dela está cheia de lacinho, de carrinho, isso melhora.
Às vezes a gente tem aquela gestante que quer mostrar para todo mundo que o que ela está esperando é uma menina, então ela quer as fitas cor-de-rosa na barriga. Então a gente tem esse lado lúdico. O idoso também, muitas vezes o idoso que já não está mais tão consciente. As crianças e os adultos neurodivergentes. Então essa coisa da cor, né, ajuda bastante. Ó, a gente tem um leque de cores grandes, né? Então, ajuda muito, eu deixo eles escolherem, que cor você quer que coloque, né? Eu quero verde escuro, eu sou palmeirense, eu quero preto e branco, eu sou corintiana. Então, isso também rola no atendimento, né? Que é uma forma de você humanizar o atendimento da área da saúde, né? Então, são características que eu acho que tem que ser destacadas, porque elas são muito importantes dentro desse processo. A gente, na Faculdade Unimetrocamp, que tem o ambulatório de atendimento gratuito de fisioterapia em diversas áreas, a gente tem muito essa questão de atender as crianças com problemas neurológicos, e isso faz diferença, sabe? Essa coisa mais lúdica para eles. Professora, a senhora chegou a falar um pouquinho que a fita chega a ficar até 15 dias, né, na pele, dependendo do tipo de especialidade que vai ser tratado, e de alguns prazos, né? Mas quanto tempo leva para que um problema de saúde tenha um resultado, uma melhora eficaz com a utilização do taping, professora? Bom, aí a gente cai naquele problema do que a gente chama individualidade biológica e também a intensidade do problema, o grau do problema. Quando a gente fala de dor, quadros que têm dor, a gente observa que 15 minutos o paciente já tem uma melhora. E aí a gente tem muitos profissionais da área que contestam a técnica, dizendo que ela é um efeito placebo, ou seja, um efeito faz de conta. Eu sempre digo o seguinte: quando o meu cachorro está mancando e eu coloco o taping e ele para de mancar, quando o meu bebê está gritando, eu coloco o taping, ele para de gritar, não tem como ser efeito placebo, porque nem o meu bebê e nem o meu cachorro olham para aquela fita e dizem, fiquei bom porque me colaram fita. E também eu acho que mesmo que seja um efeito placebo, nesse caso da dor, por exemplo, ele é válido, porque a pessoa parou de sentir dor. E aí quando a pessoa não está sentindo dor, ela não está irritada, ela não está chata, ela não está azucrinando as pessoas em volta, ela não está incomodando todo mundo. Então mesmo o efeito placebo, para mim, ele tem um peso bastante importante no tratamento. Mas outras coisas vão depender de cada indivíduo. Em média, a gente observa que 6 sessões modifica, depende do tempo. Então, assim, vamos falar da dor, tá? A dor, ela tem um componente da parte neurofisiológica, tá? E aí, essa parte neurofisiológica, o taping dura 4 dias, e aí a gente troca, porque o cérebro se acostuma com esse estímulo. Então, quando a gente está tratando de um problema que tem a causa neurológica, de 4 em 4 dias a gente troca. Quando a gente está tratando de um problema que é mecânico, ou seja, eu quero subir minha bochecha, minha ruga, minha cicatriz, a própria drenagem, a gente deixa pelo tempo que a fita fica íntegra. E aí isso vai depender de como esse paciente cuida dessa fita. Tá? Mas, em geral, 6, 8 sessões, a gente consegue ver bastante resultado já de uma para uma. Mas vai mudar. Uma cicatriz de 40 anos não vai responder na mesma velocidade que uma que tem 5 meses. Mas ambas vão responder, cada uma no seu tempo. Professora, pelo visto, muitos estudos ainda estão sendo feitos a respeito do taping, já tem muito estudo publicado, mas tem coisa que ainda precisa avançar para entender mais funcionalidades do taping, professora? Sim, tem. Por quê? Porque a maior parte dos nossos estudos, ela tem uma amostra pequena. O que é amostra pequena? É um número de participantes pequenos, para ser um estudo consistente. Então, assim, eu fiz um trabalho com 12, 20 pessoas. Por exemplo, eu no meu mestrado fiz com 24.
é um trabalho pequeno. O ideal seria 200, 300, 500. Né? Esse é um ponto importante. Né? Outro ponto importante, aqui no Brasil a gente não tem pesquisas porque não se pode pagar pela pesquisa, né? Pagar o voluntário. Todo mundo que faz pesquisa no Brasil faz com pacientes voluntários e muitas vezes esses pacientes desistem no meio do caminho. Então a pesquisa também se perde um pouco. Mas a gente tem um problema muito mais sério, que é o fato de que nós não temos equipamentos desenvolvidos no mundo para analisar certas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho falado aqui da drenagem linfática, né? Nós temos um aparelho que faz a avaliação da drenagem linfática, que se chama linfangiografia. Eu vou ver, linfangiocintilografia, eu vou ver o deslocar da linfa, a velocidade da linfa. E aí a gente tem imagens do paciente sem o taping, a velocidade até onde foi a linfa, e a gente tem o mesmo exame depois de colocar o taping, o tanto que acelerou e que foi até muito mais adiante. Então a gente tem um exame que faz isso. A gente tem um exame de ultrassonografia que mostra que o taping realmente levanta a pele, descomprime a pele, e com isso provoca os efeitos fisiológicos que a gente fala. Mas, por exemplo, a gente não tem ainda um ultrassom de imagem que veja uma parte que a gente precisa, chamada filamentos de ancoragem do vaso linfático, que quando eu faço a drenagem, ele abre e chupa o líquido para dentro do vaso. Não existe no mundo nenhum equipamento que pegue essa imagem. Por quê? Porque esse filamento de ancoragem, ele é 120 vezes dividido a espessura de um fio de cabelo. Então, você tem que pegar um fio de cabelo, fatiar em 120, um deles é o filamento de ancoragem. Então, os equipamentos no mundo não conseguem fazer essa análise para a gente poder dizer, funciona por causa disso. Também a gente não tem ainda análises de biópsias em ser humano. A gente consegue fazer em ratos, né? Mas em ser humano não, porque eu teria que pegar a paciente todo dia ir lá tirar um tantinho de pele para analisar. E nenhum paciente vai se sujeitar a isso. Então a gente não consegue fazer o estudo como a gente gostaria de fazer para mostrar, olha, como o taping diminuiu o infiltrado inflamatório, como o taping acelerou a cicatrização dos vasos linfáticos, artérias e veias. Porque a gente não tem. Fora do Brasil a gente até teria, porque a gente pode pagar, como eu falei. Então, até seria possível fazer. Mas aí não é interesse da área da pesquisa, de repente, lá, a parte de cirurgia plástica, por exemplo, como é para nós aqui no Brasil. Então, tem muita coisa ainda para ser analisada, que a gente espera que surjam as máquinas que nos permitem. Ou seja, tem muito ainda por onde caminhar, mas que é uma técnica, eu vou chamar de inovadora, professora, até porque ela não é invasiva. E ela pode trazer promissora, eu acho que seria a palavra mais certa. É promissora. Né? Uhum. E ela não é nada invasiva, né, professora? Não é algo que prejudique exatamente dentro do organismo, né? Bem realizada, não, né? O único problema, o maior problema que a gente tem é a pele. É a lesão da pele pela imperícia de quem está colocando. Ou seja, tem ainda muita coisa que pode vir de boa com essa técnica que aparentemente é simples, mas que traz um benefício gigantesco para todo mundo. E professora, quem quiser conhecer mais sobre o taping, tem como? Dá para conhecer mais? Dá para saber onde encontrar para fazer? Tem, olha lá, ó, deixa eu vir para cá, olha lá, ó. Tem um livro, ó, olha lá atrás tem um livrinho, ó, que é o meu segundo livro sobre a técnica, né? Tá disponível aí para aquisição, eu tenho ele aqui também para revenda. Tem os cursos, né? Quem é da área da saúde pode fazer o curso de formação internacional comigo aqui em Campinas ou em outras cidades. De repente a gente até organiza um aí em Limeira, Grazi. E
Mas tem artigos que vocês podem buscar na internet. A gente sempre fala para buscar os artigos aí no Google Acadêmico, para buscar na PubMed, que são as bases sérias, né, de pesquisa, que a gente pode ter coisas mais sólidas de informação, né? Tem a minha clínica, o meu espaço aqui em Campinas, onde posso atender, onde eu posso dar formação, onde eu posso dar explicação, onde eu posso auxiliar o profissional que atende ou o paciente que quer receber o taping e aí levar isso para o seu profissional de saúde, seu fisioterapeuta, seu médico, seu dentista, seu biomédico, sua esteticista, enfim, né? Mas tem bastante coisa para a gente ler, para a gente buscar, né, que possa nos enriquecer com conhecimento sobre essa técnica. E professora, quem ficou interessado falou assim, eu tenho um problema de saúde, vou tentar essa técnica. Qual cuidado que a pessoa deve ter ao procurar um profissional para poder executar essa técnica do taping, professora? Bom, a primeira coisa, ele tem que procurar um profissional da área da saúde, né? E aí, quando eu falo profissional da área da saúde, eu estou falando de médico, dentista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, biólogo, professor de educação física, esteticista, massoterapeuta. A segunda coisa muito importante é saber se essa pessoa tem a formação em taping, né? Então, assim, vê o currículo da pessoa, né? Procura o currículo, quem é, de onde saiu, quem é essa pessoa. Quando se trata de profissionais de nível superior, a gente tem no Brasil a plataforma Lattes, com 2 T's, onde tem o currículo dessa pessoa. Tudo que ela estudou está lá, ela põe lá. Então, é a nossa maior chave de transparência, né? Perguntar para o professor quem ele é, né? Nessa clínica que você foi, perguntar se ele tem a formação, ver se ele tem de fato a formação, porque muitas vezes a gente até digitando o nome da pessoa no Google, vai aparecer a formação dela, né, links para a gente acessar a formação, e hoje todas essas informações estão na palma da nossa mão, né. E aí uma coisa que eu sempre prezo muito, o excesso de empolgação da técnica, ela trata tudo, não é verdade, ela é um suporte, e o desprezo total pela técnica. Isso aí não presta, não funciona. Também, para mim, não é um profissional que tem a abertura necessária para entender que o ser humano é diferenciado e que tem coisa que vai funcionar num e não vai funcionar no outro. Tem gente que adora usar o gesso de enfaixamento branco e imobilizar 100% ali. Tem gente que gosta de usar os boots, né, aquelas botas pretas. Tem gente agora que já está usando aquele gesso plástico, né, cheio de buraquinho, assim, que também imobiliza. Então, eu acho que esse critério, nós, pacientes, porque eu também sou uma paciente, eu tenho que buscar, né, quem é realmente esse profissional. Muitas vezes a gente busca pelo preço da consulta, pela distância do consultório, mas eu não acho que esse seja realmente o nosso melhor parâmetro. Mas a formação é importante. Né, qual a tua formação, quando que tu fez, qual a experiência que tu tem, porque às vezes a pessoa também faz a formação, não usa e deixa lá. Aí como o paciente fala, pergunta, pede, né, o cliente, tá, então eu vou fazer. Mas ele não está praticando aquilo no dia a dia, no todo dia, né, então seria interessante a gente buscar profissionais que utilizam isso todo dia. Né, é o que eu digo assim, ser professor é uma coisa, praticar o que tu ensina é outra completamente diferente. Eu dou treinamento, eu dou qualificação em taping, mas eu atuo com o taping diariamente, né, em diferentes situações, porque eu tenho 2, 3 formações, né, então eu atuo na educação física, atuo na fisioterapia e atuo na estética. Então isso eu acho que é uma coisa, eu acho que é a coisa mais importante que nós devemos ter como critério atualmente, porque nós estamos vivendo um momento em que todo mundo entende tudo de tudo, mas na prática, né? Não é bem isso que acontece, né, professora? É importante, então, a gente ficar sempre aberto a essas novas tecnologias, essas novas técnicas que vão surgindo a cada dia. Ficar aberto, estudar, prestar atenção no profissional,
Professora, chegamos ao final do nosso tempo, foi um papo super gostoso de conhecimento. Rápido, né? Rápido, passou rápido demais, né? E olha, muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouquinho com a gente do que é essa técnica que tem aparecido, surgido aí aos pouquinhos, vai ganhando espaço, mas que já está trazendo muitos benefícios. Obrigada, viu, professora? Obrigada a você, foi um prazer para mim estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, né, e que ela sirva para auxiliar muitas pessoas e desperte muitos profissionais a vontade de buscar o conhecimento para atender cada vez melhor. Maravilha, obrigada mais uma vez, eu aguardo você na semana que vem, porque na próxima quinta-feira tem mais Onda Talks chegando aí. Até mais!